Reis, digam amém. Amém. Capítulo de número 2, digam amém. Amém. Sério, algumas pessoas estão procurando. Livro de 2 Reis, capítulo de número 2. A epígrafe da minha Bíblia, que é revista e corrigida, diz: Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Nós iremos ler, irmãos, apenas o versículo de número 14. Livro de 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 14. Está escrito assim: E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Tome vossos assentos, dando glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E aleluia. Meus amados irmãos, eu não vou pregar. Eu não vou pregar. Porque quem me conhece, se eu for trazer uma oratória, uma homilia ou homilética, só de introdução aqui a gente vai gastar quase 15 minutos. Porque a palavra de Deus requer isso aqui. Então eu não vou pregar, eu vou trazer só um instante. Não, mas eu acho que deve ser algum. Meus irmãos, sem mais delongas, a Bíblia diz, neste capítulo de número 2, que o profeta Elias estava para ser levado aos céus. O profeta Elias foi um homem que Deus levantou para bater e combater de frente com uma política, digamos assim, uma monarquia daquela época, um sistema muito pesado. E a Bíblia diz que o ministério dele já encerrando para ser concluído, Deus pediu para que ele procurasse um profeta para ser seu sucessor. E o próprio Deus disse: procura Eliseu. Eliseu era o primogênito de seu pai e estava tomando conta de umas boiadas, porque o pai dele era fazendeiro. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero chegar em apreço, é que neste capítulo de número 2, se os irmãos quiserem acompanhar comigo, porque o ministério faz jus, Bíblia aberta, diz que sucedeu, pois, 2 Reis, capítulo de número 2, sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Presta atenção, versículo 2: E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. Vejam bem, já estava tudo preparado para Elias ser arrebatado. Para Elias, o profeta, subiu ao céu. Ele já estava, de vez em quando vai perder um contatozinho ali com a antena, mas a gente ganha o espaço. Ele já estava com o seu sucessor, porque Deus disse: o homem é esse aí, Eliseu. Então ele já estava certo. Só que ele disse, quando ele saiu de Gilgal, ele estava em Gilgal. Gilgal é uma linguagem algebraica que significa lugar de aliança. Eles já tinham feito uma aliança, porque, irmão, tudo tem que ter um acordo, tudo tem que ter uma aliança. Em todos os sentidos tem que ter um acordo, tem que ter uma aliança. Sem a aliança as coisas não andam. É verdade ou não é? Eles já tinham feito um acordo, eles já tinham feito uma aliança. É o que eu digo a esse cidadão que deu testemunho aqui: a gente vai fazer 10 anos que está junto, estamos juntos. Então o que é que acontece?
eu digo para ele: olha, tudo que a gente combinar e acertar, der errado para o meu lado ou para o seu lado, a gente não vai reclamar um outro. Por quê? Porque combinamos, fizemos uma aliança. Isso vale para minha casa, isso vale para a igreja. E quem quebrar a aliança aqui, o negócio vai ser difícil, não vai dar para caminhar. Andaram dois juntos se não tiverem de acordo. O próprio Deus perguntou ao profeta Amós que desse essa palavra a Israel. Mas o que eu quero dizer é que quando eles saíram de Gilgal e iam até Betel, veja bem, saíram do lugar da aliança e foram até Betel, casa de Deus. Chegando lá, havia uma patota de profeta. A Bíblia aqui diz filho dos profetas, mas deve ter Bíblia aí no meio que diz assim: discípulo dos profetas. Então o que é que acontece? Chegaram para Eliseu e disseram: olha, estás sabendo que Deus vai tomar o teu Senhor por cima da tua cabeça, isto é, vai arrebatá-lo? Aí ele disse: eu bem o sei, calai-vos. Tá? Aí a Bíblia diz, continuando a leitura bíblica, a Bíblia diz que, versículo de número 4: e Elias lhe disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas, ou os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Versículo 6. Antes que eu vá ao 6, vejam só, antes que eu vá ao 6, chegaram a Gilgal, saíram de Gilgal, foram a Betel. Lá tinha uma patota de profeta. Saindo de Betel a Jericó, havia uma patota de profeta. Pelo menos a Bíblia diz 50 profetas que disseram: o teu Senhor vai ser tomado pela cabeça, por cima de ti, vai ser arrebatado. Ele disse: calai-vos. Vocês sabiam, irmão, que existe profeta de vizinho? Profeta de vizinho. O vizinho conta as coisas para o profeta fica sabendo através de vizinho, aí chega na igreja, vai na direção de alguém, se auto-usando, dizendo que é Deus, mas se usou porque soube do vizinho. O vizinho foi quem contou a vida dele inteira. Aí é fácil demais, meu irmão. Profeta de vizinho. Vieram para Eliseu e disseram: estás sabendo? O grupo de profetas, ele disse: eu também o sei. Eu também. Perdeu o contato, tá vendo, irmão? Os irmãos estão me ouvindo. Tem que ser aqui. Profeta de vizinho, irmão. Só um instante. Profeta de vizinho, para eu não perder a raiz. A patotinha, tudo cochichando. Estás sabendo da vida dele? Estás sabendo da vida dela? Estás sabendo? Aí quando chega em um determinado local, ou seja ele, ou seja ela, se auto-usa, mas já foi informado pela boca do vizinho ou da vizinha. É ou não é, irmão? Agora eu quero ver Deus revelando. É por isso que eu digo a Deus: Deus, pela raquítica e pequena intimidade que eu tenho contigo, se quiseres falar comigo, use profeta de longe. Eu não aceito da casa, que já sabe onde eu moro, já sabe com quem eu convivo, como eu convivo, o que eu como e o que eu visto. Que venha de longe, independente que seja homem, mulher ou até mesmo uma criança, mas que seja de longe. Aí a Bíblia diz, fazer jus aqui muito bem, o aviso do nosso irmão Rui, som, quero ver. Os irmãos estão me ouvindo, irmãos? Aí o que é que acontece, irmãos? Versículo de número 6. Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou
deixarei. Assim ambos foram juntos. E foram com ele, quantos homens? 50 homens dos profetas. E de longe pararam de fronte ao Jordão, e eles ambos em Gilgal, 50. Chegou em Betel, 50. Daqui a pouco, esses 50 foram até o Jordão. Vão aonde? Até o Jordão. Agora eu quero ver. Vão até o Jordão, agora eu quero ver. Elias chega no Jordão, abre, que ele se abriu. Elias pegou a capa. Veja aí, irmãos. Versículo de número 8. Então Elias tomou a capa e o dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para duas bandas, e passaram ambos, ou eles, em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me haja porção trovada do teu espírito sobre mim. E disse ele: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou de um ao outro, e ele subiu ao céu num redemoinho. Escute, quando eles foram para o Jordão, os profetas diziam: agora eu quero ver. Tá, essa daí eu vou ver eles indo para o Jordão. Ficaram de longe. Aí Elias pegou a capa, dobrou, bateu na água do Jordão. Eles se abriram, passaram. Aí disse: olha aí, agora eu quero ver o profeta voltar. Eu quero ver o profeta voltar, porque agora não tem mais Elias. Porque agora não tem mais Elias. Eu quero ver agora ele voltar. Eu quero ver se Deus está com ele. Sabe por quê, irmão? Tem muita gente te cercando, mas nem sempre te aplaude. Tem muita gente te cercando, mas nem sempre bota fé em ti. Tem muita gente te cercando, mas não acredita que Deus é contigo. Glória a Deus. Eu digo aqui que eu não subestimo a fé de ninguém relativa a Deus. Mesmo eu sendo um pastor, gestor, ou que tenha conhecimento como for, o mais pequeno, eu respeito, porque cada um tem uma intimidade com Deus e Deus com ele, irmão. Agora existem umas pessoas que acham que Deus é mais com ele do que com ela. Deus fala com ele, não fala com ela. Besteira sua, rapaz. Glória a Deus. Tem uma patota assistindo aí para ver se Deus é contigo ou não. Agora, quando vê Deus fazer um milagre na tua vida, aí sim, aí vão dizer: é impossível, mas eu jejuo, mas eu dou o dízimo, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. Você faz, rapaz, mas você não se alegra na vitória do seu irmão. Você tem inveja do ministério dele. Você tem inveja do ministério dela. Procura o seu lugar e vá para a posição que Deus quer. A Bíblia diz, no capítulo, aí é o capítulo de número 13. Glória a Deus. Me parece que fala sobre os talentos. Ele mesmo disse que ele é um deu 5. Deu 5 porque tem capacidade. A um deu 3 porque tem capacidade. Deu 1 porque um tem capacidade. Quem ganha 1 não tem condições de granjear mais. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem ganha 5 tem capacidade de trabalhar com 5, irmão. Então vamos respeitar o dom de Deus na vida de cada um de nós. A gente está precisando mais é se respeitar, independente de placas denominacionais. Verdade. Porque a primeira placa de igreja que apareceu foi no livro de São Mateus, capítulo 16, versículo 18, lá em Cesareia de Filipe, quando ele disse: edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus não tem cores, não tem CGC ou CNPJ, não tem bandeira. A igreja de Jesus não tem placa denominacional. O nome dela é Minha Igreja, não Minha de Jesus.
vai ser um tanque batismal. Tudo lá, querendo ver. Eu quero ver agora se Deus é com ele. Vai ser uma bênção. Tem mais gente aqui que é da igreja que não puderam chegar, principalmente a minha companheira. Outros que têm uma consideração muito grande, estimada por mim. Os irmãos do pastor aqui, como confessor, está voltando com a irmã, a esposa dele ali, a nossa irmã Itamar, a quem temos um grande respeito, e outros pastores aqui presentes. Sabem, o pastor aqui também sabe que eu gosto de fazer dinâmica. Eu gosto muito de fazer dinâmica. Deixa eu me ajeitar aqui, porque o homem de Deus se ajeita, não é? Não é de qualquer jeito. E também a gente vai ficando velho, a calça vai caindo. Que festa aí, Eu gosto de descontrair, viu, irmão? Quem me conhece sabe que eu gosto de brincar com a igreja. Estou mentindo? Se os irmãos não gostaram da brincadeira, paciência. Busque um pastor aí de cara de delegado que não brinque com vocês. Dinâmica. A capa de Elias. A capa de Elias caiu. Caiu. Eliseu pegou a capa. A Bíblia diz que Elias, quando foi passar para o Jordão, jogou a capa. Está na sua Bíblia assim, irmão? Está na sua Bíblia ou não? Porque a minha está. Ele jogou a capa. Você está pensando que você vai ter o dom de Deus de todo jeito, é? Eita Deus! Glória a Deus! Você está pensando, é? Que você vai abrir o Jordão de todo jeito, é? Não, você precisa um pouquinho, como aconteceu comigo. Aleluia! Pastor Isaquiel, para ter esse ministério, não foi fácil, não. Aí o que é que acontece? Depois da capa dobrada, ele bateu no Jordão. A Bíblia não diz, porque o escritor foi direto ao assunto, inspirado pelo Espírito Santo. Mas o Talmud, quem conhece o Talmud sabe o que eu estou falando, diz que Eliseu do outro lado do Jordão bateu com a capa 3 vezes. Nada. Nada aconteceu. E os invejosos, aí, tá vendo aí? Tá vendo que Deus não é com ele? Aí, até pegou a capa. Até pegou a capa, mas cadê que houve nada? Aí, pegou a capa. Aí Eliseu, provavelmente ouvindo os insultos, era a segunda. Nada. Aleluia! E meu milagre vem assim, é? Eita Deus! Tu pensa que a tua vitória vem assim, é? Olha aqui, pague o preço. E prepara o povo de Deus para dar glória a Deus. Pague Dá um glória a o Deus. preço. Pague para você ver se Deus não recompensa. Só que tem um segredo. O segredo está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. O texto que eu li em apreço. E tomou a capa de Elias, que lhe caíram e feriu as águas, e disse: aonde está o Senhor, o Deus de Elias? Agora! Aleluia! Glória a Deus! Agora! Você está fazendo as coisas sozinho! Você não está chamando ele! Você não está convidando ele! Glória! Convide ele, chame ele! Pergunte aonde está o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo!
pastor. Eita Deus. Eita, Jesus, tu és grande. Glória a Deus. Arrumou de Deus. E ela está grávida. E ele já é. Meu Deus do céu, parece que ninguém não quer isso mais não. Entendeu, irmão? Eu passei 5 anos na igreja. Vou até desligar o microfone e fechar a Bíblia. Quando eu fecho a Bíblia, o que acontece? Vou encerrar. Eu estava numa igreja. Primeiro ano. Consagração de obreiro. Eu lá como diácono. Nada de subir. Segundo ano. Consagração de obreiro. Nada de subir. Terceiro ano. Consagração de obreiro. Nada de subir. E olhe que eu estava com uma classe de seminário dando aula de teologia. Porque faz mais de 15 anos que eu formo teólogo aqui no meu bairro. Quem já participou da classe de teologia? Fica com a mão assim, fica assim com a mão. Olha! Fica com a mão, fica assim, segura aí a mão. 1, 2, 3, 4, 5. A irmã ali também, 6. Classe de teologia, irmão. Fizeram comigo, ainda tem mais, aqui está só um pouco. Aí eu estava lá, no seminário. Estava uma bênção no seminário. Aí, chegou um tal pastor, eu já 3 anos com ele. Na frente de todo mundo assim da classe, ele disse, está vendo esse pastor, está vendo esse diácono aqui? É um menino de Deus. É um homem de Deus. Tem essa família dele. Aí disse assim, mas ele não serve para ser pastor. Tem crente, irmão, que recebe uma palavra dessa, vai fazer feito o Kiko. É ou não é? Vai chorar, vai Oh my se tirar, God. vai pro mundo. Eu disse, é o quê? Senhor, solta a capa de Elias para ele ver. 4 anos, e eu ali, suportando com a classe de teologia. Remoído, irmão, aquela palavra ruim que estava amarga na minha vida. 4 anos. Quando chegou 5 anos, ei, fique sabendo que quem levanta um homem é outro homem. Quem levantou Davi foi Samuel. Deus dá ordem a ele, Samuel vai ali, ele vai. Deus levantou um Samuel na minha vida. Chegou junto com esse pastor e disse, rapaz, 5 anos esse menino está contigo. Esse menino pregando bem, ensinando bem, trazendo classe de teologia aqui para a tua igreja. Eu disse, não, mas é porque ele não dá para ser pastor não. O pastor bateu no ombro dele e disse, eu vou dizer quem foi o pastor, Hamilton José. Deveria estar aqui, mas se desculpou comigo. Ele disse que vinha outra vez. Ele disse, bateu no ombro desse pastor e disse, isso é o que nós vamos vencer, vai dar o nome ao pastor. Exatamente. Exatamente, você estava lá. Quero ver. Passei por um teste, segundo teste, terceiro teste, o Jordão se abriu. Dia 13 de março, fui ordenado ao pastorado. E esse ano, eu estou concluindo 10 anos, uma década de pastorado. Eu sou igual a Jesus Cristo, meu rebanho é pequeno, só tenho 12 discípulos. Uns foram, voltaram, outros estão voltando. Entendeu, irmão? Porque aqui é feita aquela música, é sabor de mel, é sabor de mel. Não tem nenhuma música, né? Sabor de mel, né? Da Mari, né? Agora não está diabetes não, irmão, é sabor de mel. Aqui. Aleluia. Conduz a vida eterna. Conduz a vida eterna. Amém, irmãos? Amém. Então, eu quero concluir essa palavra dizendo aos irmãos: quando chegar alguém na sua vida para lhe desmerecer seu potencial, sua credencial, diga a essa pessoa: quem é você?
Você é Deus. Você é Deus. Procure seu lugar. Você é Deus. Você tome cuidado. Porque tem gente que quer te desmerecer, irmão. Tem gente que não bota fé no seu potencial. Amém, irmãos? Amém. Então fica essa palavra para que você pegue a capa de Elias. Capa de Elias é ministério, viu?